Irmãos, ontem foi um dia de chuva, né? Um dia de chuva intensa. E eu saí cedo, né? Fui lá para Arthur Alvim, porque ontem foi o nosso dia de estarmos juntos, os pastores das Rochas Eternas de São Paulo e daqueles também que estão fora. O pessoal participou daquela reunião pelo Skype, né? Quem estava em Cuba, em Recife, Rio de Janeiro, Minas Gerais. E eu estive ali e foi feita uma pergunta para nós pastores. O pastor Mauro, ele fez uma pergunta bem intrigante. Ele falou: qual é o papel da igreja no meio da sociedade? Qual é o papel da igreja no meio da sociedade? As igrejas Rochas Eternas estão abrindo agora um centro educacional ali na Penha, pro lado da Penha, com a Vila Matilde, por ali. E o pastor Mauro até falou: pena, pastor Henrique, que as crianças de vocês lá no Bristo não poderão ser assistidas por essa escola, por ser muito longe. Mas ore, né, para o desenvolvimento desta escola. Porque nós cremos que Deus também vai dar a oportunidade da Rocha Eterna Parque Bristo também abrir uma escola neste lugar. Abrir uma escola para que nós possamos atender no contraturno aquelas crianças que não têm com quem ficar. Porque isso que você está vendo hoje é apenas uma gota do que Deus vai fazer neste lugar. É apenas uma gota do que Deus vai fazer neste lugar. E a pergunta que nos intrigou a todos nós pastores: até onde a igreja, qual é o papel da igreja no meio da sociedade? Ela tem um vínculo com aquilo que eu vou pregar hoje, irmãos. Porque hoje o Espírito Santo me levou a meditar numa palavra que mostra a diferença entre o que é ser um seguidor de Cristo e o que é ser um discípulo de Cristo. Eu creio que o papel da igreja dentro da sociedade é invadir as portas do inferno. E onde estão as portas do inferno? Será que tem um lugar específico onde as portas do inferno se encontram? As portas do inferno, amado, está no meio da sociedade, está travando o coração das pessoas, está no meio dos sistemas, no meio da política, no meio das artes, no meio da educação. E nós, como servos de Deus, como igreja do Senhor, como discípulos de Cristo, nós podemos adentrar em todas essas áreas, na área da educação, na área da política, na área das artes, e impactar esse mundo com o nosso testemunho. Nós temos que ter cuidado para nós não ficar pregando um evangelho social, não ficar pregando um evangelho liberal, mas nós temos condições de, como discípulos de Cristo, impactar essa sociedade. E eu creio que Rocha Eterna Parque Bristo foi plantada neste lugar para que nós façamos a diferença. Amado, quando eu falo fazer a diferença, eu não estou falando dessa placa de igreja, não. Eu estou falando de você que se assenta aqui nesses bancos. Jesus quer ver vidas transformadas. Jesus quer atrair pessoas a esta igreja pelo teu testemunho. Porque discípulo gera discípulo. E é isso que nós vamos falar nesta noite. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, dos 57 ao 62. Pode ler sentado mesmo. Diz a palavra do Senhor: e aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhes disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que tu fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me me despedir primeiro
dos que estão em minha casa? E Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Amém, irmãos. Segundo pesquisa do IBGE, o Brasil é um país que já tem 1/4 da população dita evangélica. Ou seja, isso é um grande avanço, porque há anos atrás, eu lembro que na minha cidade só tinha uma igreja evangélica do tamanho de uma garagem, um pregador que era o varredor da rua, que todo mundo chamava ele de louco, e 2 ou 3 pessoas que eu via naquele banco. Eu falava, meu Deus, que coisa desanimadora é essa, uma pessoa pregar para banco vazio. Mas aquele homem teve o seu galardão, ele já faleceu, as pessoas zombavam dele, mas mal sabia eu que era para esse ministério que Deus estava me chamando, o ministério da palavra. E amados, o Brasil tinha poucos evangélicos. Antigamente você dizer que era um evangélico, isso foi falado aqui, era coisa do outro mundo mesmo. Mas hoje não, muita gente diz que é seguidor de Cristo. Muitas pessoas dizem, eu me considero um seguidor de Cristo. Mas esse termo seguidor é um termo que ele está muito em voga nos nossos dias, ele é muito comum. Hoje as pessoas falam de seguir os outros, aonde? Nas redes sociais. Há pessoas seguindo pessoas no Instagram, há pessoas seguindo outras pessoas no Twitter, para saber um pouco da vida da pessoa. Mas o verdadeiro discípulo de Cristo, ele é muito mais do que um seguidor. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele é alguém que vai mais profundo na palavra de Deus. Então, nesta noite, eu quero fazer a seguinte pergunta para você. Você é um seguidor de Cristo ou você é um discípulo? A palavra de Deus diz que o Senhor nos chamou para sermos discípulos, para seguir ao Senhor de perto. Aquela multidão que seguia Jesus eram curiosos. O louvor que nós cantamos aqui nesta noite, tem a ver com o Evangelho de João, capítulo 6, quando Jesus fez a multiplicação dos pães. Jesus fez a multiplicação dos pães e muitas pessoas vieram de todas as regiões querendo comer, querendo se alimentar. Então é para receber comida, eu estou lá. E a multidão aumentou. Só que Jesus chamou um grupo de homens para assistir ele de perto. Jesus chamou 12 discípulos. Aquela multidão era uma plateia, aquela multidão era uma multidão de seguidores, de curiosos. Pessoas que queriam receber algo das mãos de Jesus. Mas ele disse, eu estou te chamando, eu estou te escolhendo para você me conhecer de perto. E aqueles 12 dali passou para 70. Depois daqueles 70, 500. E depois daqueles 500, 3.000, 4.000. E assim se multiplicou a igreja de Cristo. E aqui, amados, é por isso que Jesus deixou bem claro nesse texto. E em outros textos, mais da frente, em Lucas 14, 33. Se você for mais um pouquinho para frente, você vai ver o que Jesus também fala no verso 33. Ele fala, assim pois, qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. E essa palavra, amados, chocou aqueles homens. Por quê? O que Jesus estava querendo dizer? Jesus estava querendo dizer que para seguir a Ele, você tem que renunciar o pecado, os seus desejos, tem que renunciar muitas coisas que ainda te prende. Se desprender de muitas coisas, se desprender inclusive de si mesmo. Porque nós temos um Deus que Ele é Salvador e Senhor. Mas muitas pessoas querem Jesus como Salvador, mas não querem Jesus como Senhor. Porque Salvador é aquele que apaga incêndio. Salvador é um bombeiro, é aquele que na hora que a coisa está pegando fogo, ele é chamado para apagar o incêndio. Então muita gente, quando está em perigo de morte, quando está em sufoco, sem dinheiro, na enfermidade, com um filho necessitado, uma esposa, um esposo, chama pelo Senhor, meu Deus, me ajuda.
As pessoas querem esse Jesus que salva, mas as pessoas não querem o Senhor. Porque as pessoas não querem se submeter à vontade daquele que sabe todas as coisas. Na verdade, nós queremos andar de acordo com os nossos padrões. Nós queremos andar de acordo com as nossas vontades. E nós não aceitamos que ninguém dite as regras para nós, nem mesmo Deus. E isso se chama rebeldia, amados. Isso se chama rebeldia. Foi por isso que ficamos separados do Senhor tanto tempo. E eu lamento que fiquei tanto tempo sem conhecer a Cristo. Mas hoje eu me regozijo porque faço parte da família de Deus. E a pergunta que nesta noite está sendo feita e que vou fazer novamente é: você é um discípulo ou você é apenas um seguidor? Essa pergunta é para que você responda no seu íntimo. É para que você medite, porque qual é o papel de um seguidor? Qual é o perfil de um seguidor? O seguidor, amado, é aquela pessoa que ela está na igreja enquanto tudo vai bem. Enquanto tem algo que possa ser oferecido para ela, ela está ali. Aí ela continua na igreja, ela fica, ela vai ficando. Mas se quando começa a ver as lutas, as dificuldades, quando o pastor começa a cobrar um pouco mais, que você precisa conhecer mais a Cristo, que a pessoa precisa trabalhar na obra, que a pessoa precisa se render mais, orar mais, jejuar mais, o que acontece? Esse seguidor fala: o pastor está cobrando demais, o pastor está pedindo coisa demais, essa igreja não dá certo para mim não, vou procurar outro ministério, porque as pessoas gostam de viver o ministério, gostam de viver uma vida light, um evangelho light, o evangelho que faz com que sua consciência fique aliviada por ele estar frequentando uma igreja, mas no seu dia a dia não quer compromisso com ninguém, nem mesmo com Deus. Esse é um das características de um seguidor. O seguidor, amado, trata a palavra de Deus como se fosse uma mercadoria. Ele analisa a palavra. Se eu gostar da palavra daquela igreja, eu fico lá. Mas se eu não gostar, eu saio. Amado, isso aí, essa mercadoria, isso aí é para o cliente que vai escolher uma mercadoria, isso é válido. Eu e você, quando vamos no mercado, nós temos que escolher o melhor mesmo. Nós temos que buscar, a gente vai trazer o que quer, porque nós estamos pagando. Mas o seguidor, ele quer escolher o que ele quer ouvir. Amado, e eu tive analisando, nas passagens que Jesus confronta o povo, Jesus não tinha medo de confrontar as pessoas. Porque eu vou dizer para você, quando você confronta uma pessoa com sinceridade, é muito melhor do que você ficar massageando o ego dela com elogios e deixar ela ir para o inferno. É muito melhor você confrontar uma pessoa com amor, dizer para ela que é necessário mudar, que é necessário ela ser transformada, se deixar usar pelo Espírito Santo, do que você deixar aquela vida e ir para o inferno. E muitos pregadores têm feito isso. Por quê? Porque muitos pregadores estão preocupados com dinheiro, estão preocupados em fazer mercadoria com a palavra de Deus, quer uma igreja cheia para ter dinheiro. Amado, quando Deus colocou no nosso coração esse desejo de estar andando com Cristo, Ele chamou eu e você, foi para amar vidas, foi para ser multiplicadores, foi para se importar com o outro. Ainda que o outro esteja andando num caminho de morte, e você veja que aquela pessoa ali, olhando humanamente, você fala: esse aí não tem mais jeito, essa aí não tem mais jeito, mas mesmo assim você foi chamado para amar, foi chamado para orar por aquela pessoa, para interceder por ela. Mas o mero seguidor, ele não faz isso. Só quem tem esse amor é o verdadeiro discípulo de Cristo. É aquele que realmente é um seguidor fiel, é um discípulo fiel. Outra característica também daquele que apenas segue a Cristo, que ele olha de longe, outra característica é que ele só vai pelas conveniências. Enquanto tudo está favorável, ele está lá. Mas quando o negócio muda de cara, eu não quero.
Quando vamos evangelizar na rua, eu não posso. Vamos fazer uma vigília, eu não posso. E aí começa a vir as desculpas. Aí começa a vir essas desculpas. E Jesus falou que quem não tomar a sua cruz e não segui-lo, não é digno dele. Tem pessoas que falam, realmente, pastor, eu tenho uma cruz. A minha sogra é uma cruz. O meu marido é uma cruz. Não é desse tipo de cruz que Deus está falando, não. Tomar a sua cruz é tomar o caminho de morte que Jesus tomou. É você saber que quando você quando você diz, eu sou evangélico, você está dizendo agora, eu sou seguidor de Cristo, eu ando nas pisadas de Cristo. Eu quero caminhar como Ele. Ainda que eu erre, ainda que eu caia, mas eu vou me levantar e vou prosseguir. É isso que Jesus quer para nós. O seguidor é aquele que ele é inconstante. O seguidor um dia está na igreja, um dia está fora. Ele não tem constância, nem na sua vida e nem quando em relação ao reino de Deus. Ele vem à igreja quando ele quer, quando ele não quer, ele não vem. Então ele não tem compromisso. Ele não tem esse compromisso. O seguidor, ele apenas se envolve com algum ministério, mas o discípulo, ele se compromete. Discípulo se compromete. Você já ouviu esse termo, as pessoas falam assim, eu não quero me comprometer com isso não. Muitas pessoas, por exemplo, têm medo do casamento, porque falam, eu não quero compromisso, porque casamento exige disciplina, satisfação para onde você vai, de onde você vem, com quem você está andando. Não pode ter segredo entre o casal, compromisso, você assumir um compromisso, uma aliança eterna com Deus e com uma pessoa, com uma mulher ou com um homem. E muitas pessoas não querem se envolver. Mas, pastor, existe uma diferença entre apenas estar ali envolvido ou comprometido? Existe uma diferença. Porque a pessoa que está apenas envolvido é aquele que fala assim, eu estou contribuindo para alguma coisa na igreja. Eu vou contribuir para alguma coisa. Mas aquele que é comprometido, ele dá tudo que é seu, inclusive seu tempo, sua casa, seu carro. Peraí, pastor, você está falando de pegar minhas coisas e entregar para a igreja? Não. Eu estou falando que quem é comprometido coloca essas coisas à disposição de Deus. Quem é comprometido, ele fala, aqui está, esse carro não é meu, eu sou apenas um mordomo, porque o Senhor quem me deu, eu só cuido desse carro. Essa casa aqui não é minha, as portas estarão abertas para fazer culto quando a igreja precisar, porque essa casa foi o Senhor que me deu. É comprometido. Eu vi uma ilustração que o pastor Marcelo Ramiro falou. Ele falou assim, qual é o comprometimento de um porco e de uma galinha com um sanduíche gostoso que tem ovo e bacon? Eu achei isso interessante. Ele falou assim, a galinha, ela apenas está ali envolvida com aquele sanduíche. Por quê? Porque ela está contente porque ela botou um ovo e ela contribuiu para que aquele ovo estivesse ali dentro do sanduíche. Mas o porco está comprometido. Por quê? Porque foi preciso morrer para que aquele sanduíche fosse feito. Assim foi Cristo, amado. Ele precisou morrer. Cristo se comprometeu comigo e com você. Ele precisou morrer para que eu e você fôssemos salvos. Cristo era comprometido com o reino, comprometido com o Pai. Nada desviava o foco dele. Por isso que ele deve ser o nosso alvo. O nosso alvo eterno tem que ser Cristo. Então, amado, aqui a gente vê que o mero seguidor, ele não abre mão, ele não quer abrir mão, ele não abre mão da sua agenda pessoal de jeito nenhum. Ele, de qualquer maneira, ele vai inventar uma desculpa para não fazer a obra. Ele já tem suas coisas tudo programada, o pastor precisa dele, um obreiro precisa dele, um irmão precisa da ajuda dele na igreja. Não posso, nesse dia eu estou comprometido. Mas o discípulo, sim. O discípulo, ele sempre tem um espaço na sua agenda para Jesus. Ele sempre tem um espaço. Não, eu estou muito ocupado, mas eu vou.
Eu tenho muitas coisas para fazer, mas pode contar comigo. O seguidor, amado, ele tem uma vida estéril, uma vida morta. O seguidor, nem ele tem alegria de ir para a igreja. Quanto mais alegria de chamar um amigo seu ou um vizinho. Vamos lá na igreja. Vamos lá na igreja para a gente ouvir a palavra de Deus. É uma vida estéril, morta. E vida morta não gera vida. Só quem gera vida é o discípulo que é vivo, que ama a palavra de Deus, que se envolve, que se compromete com essa palavra. A parábola da grande ceia em Lucas 14, abram em Lucas 14, do 17 ao 24, é um exemplo disso. É um exemplo das desculpas que os homens vivem dando. Diz aqui esse texto, a parábola da grande ceia. Vamos ler a partir do 15. E ouvindo isso, um dos que estava com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou muitos. E à hora da ceia mandou seu servo dizer aos convidados: vinde que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao Senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará da minha ceia. Amém? Então, amados, aqui você vê, esse homem representa Jesus, que fez um grande banquete, morreu no nosso lugar, e está convidando homens e mulheres para participar da ceia. Mas tem muita gente dizendo: ah, Senhor, acabei de comprar uma casa, eu vou lá olhar. Ah, Senhor, comprei um carro novo, vou experimentar. Como esses homens falaram. Ah, Senhor, agora eu estou fazendo faculdade, eu não tenho tempo nem de estudar meus textos da faculdade, meus trabalhos, quanto mais ir para a igreja. Ah, Senhor, agora eu tenho 2 trabalhos, não posso mais ir. E as desculpas vai por aí. Amado, e a vida vai passando, e essa pessoa que se diz seguidor de Cristo, vai seguindo Cristo só de longe. Só olhando de longe, a vida vai passando e Satanás vai enganando o coração dela. Ela acha que é um discípulo de Cristo, mas está apenas olhando Jesus de longe, porque ela não tem força para chegar, ela não tem a disposição para chegar e se envolver. É óbvio que nós não temos força em nós mesmos. Ontem foi falado no Café de Pastores, cada um de nós demos uma palavra, e eu falei um pouco sobre o trabalho com essas crianças, sobre as nossas dificuldades, sobre a nossa luta e a nossa perseverança, o ensino da palavra. E o pastor Marcos, ele falou uma coisa muito interessante, que é necessário que nós venhamos ativar o Espírito Santo que há dentro de nós, ativar essa fé que está adormecida dentro de você, para que você tenha força, para que você tenha coragem. Não adianta só você saber a palavra, você precisa praticar, você precisa ter ousadia para avançar, e essa ousadia só quem te dá é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus só age na vida do cristão que ele se separa, que ele se santifica, que ele sai fora das coisas erradas desse mundo, que ele veste a camisa do Evangelho e fala: pode contar comigo. Estou dentro agora, pastor. Eu me converti, eu era dedicado nas coisas lá do mundo, agora sou dedicado na obra de Deus. Amado, chega de viver esse evangelho meia boca. Chega de viver um cristianismo onde eu e você falamos que somos crentes, mas nós não estamos se envolvendo com a obra. Estamos olhando só de longe.
deixando outras pessoas, isso aí não é para mim não. Falar de Jesus, isso aí é com o pastor. Falar de Jesus é para os diáconos. Falar de Jesus é para as irmãs aí missionárias, para as irmãs que cuidam das crianças, não. Falar de Jesus é uma obrigação do crente. Discípulo gera discípulo. Quando o Senhor fala, nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. O Senhor está dizendo, olha, depois não diga que não foi chamado, porque eu o convidei. Jesus fez isso com Israel, amado. Jesus chamou o povo de Israel, um povo privilegiado, e aquele povo rejeitou a palavra de Deus. Com sua religiosidade, rejeitou o Cristo da cruz. E Jesus veio para um povo que nem procurava por ele, que foi eu e você. Nós não sabíamos quem era Jesus, mas por causa dessa rejeição, nós somos essas pessoas do caminho. Nós somos os coxos, os mancos, os cegos. Nós somos os desprezados da sociedade que Deus mandou chamar. Mas Deus ainda tem um propósito com Israel. Deus ama tanto que ele não abandonou Israel. Deus tem um propósito com a igreja, mas ele tem ainda um propósito com Israel. Que todo Israel compreenda que o Cristo da cruz que eles rejeitaram é esse Cristo que vai voltar. É esse Cristo que nós estamos esperando. Vocês viram recentemente na mídia uma brincadeira de mau gosto feita falando sobre a volta de Cristo. Não quero dizer que foi só por isso, mas vocês viram o que aconteceu com a pessoa que brincou. É óbvio que nós não vamos ser insensíveis com a dor daquele homem, porque desgraças acontecem com qualquer um, independente de ser crente ou não. Mas eu quero dizer uma coisa para você, amado, com Deus não se brinca. Se você é crente, vista a camisa, diga que você é crente e cumpra com o seu compromisso. Mas se você está brincando de ser crente, amado, Deus vai pedir contas. Porque você não tem que prestar contas, não é comigo. Tem que prestar contas com aquele que vê e que sabe todas as coisas. E a nossa segunda parte desse sermão aqui, nós vamos falar agora as características do discípulo. O discípulo é uma pessoa que se deixa tratar. Ele confia no seu pastor, ele confia na pessoa que está discipulando ele se deixa ser ministrado, ele quer a oração do outro, ele anda junto com o outro. O discípulo é uma pessoa mansa. É por isso que Jesus falou, ele compara, nós somos chamados de ovelha. Pessoa que está muito cheia de si mesmo, amado. Sabe a coisa que mais me irrita? É quando eu vou conversar com alguém que eu quero ensinar uma coisa para uma pessoa, e a pessoa fala, não, eu já sei. Eu fico irritado, porque nós passamos a vida inteira aprendendo uns dos outros. Mas tem gente que é tão cheio de si mesmo, que ele não quer nem ouvir falar da palavra, ele não quer aprender nunca, ele acha que já sabe tudo. Eu quero dizer para você que Jesus só vai trabalhar no teu coração se você for manso. Dizer, Espírito de Deus, eu preciso do Senhor. Eu não sei me guiar sozinho. Vem, molda minha vida, molda as coisas ruins que há dentro de mim. Faz-me olhar para o Senhor com um olhar de quem realmente quer ser tratado. Faz-me te enxergar como Senhor da minha vida. Porque, irmão, ninguém sabe cuidar da sua vida. Ninguém sabe cuidar de si mesmo. Porque se nós soubéssemos cuidar de nós, não tinha tanto choro aqui na terra, tanta gente angustiada, tanta gente se matando, tanta gente tirando sua própria vida, porque tem gente que chegou no limite de sofrimento e não sabe mais o que fazer. Mas eu e você, nós temos um Deus que olha por nós. Nós temos um Deus que trata conosco. Quando nós estamos angustiados, nós temos para onde correr. O discípulo, ele é transparente. Ele não esconde, ele não precisa ficar escondendo nada, porque sua vida é um livro aberto. O discípulo também, ele é um multiplicador, como eu já falei aqui, ele sente prazer em falar de Cristo no seu trabalho, ele não tem vergonha. Irmão, eu sei que hoje todo mundo tem Bíblia em celular, mas eu gosto de andar com a minha Bíblia para onde eu for.
não tenho vergonha de Cristo, desde novo convertido, é isso e acabou. Tem gente que está negando a Cristo com suas pequenas atitudes, se escondendo. O discípulo de Cristo, ele não tem medo, ele é ousado, mas já aquele que é um seguidor, tanto faz. Se alguém vier, amém. Se meu vizinho se converter, amém. Quantas vezes você chorou pelo seu vizinho? Quantas vezes você orou pelo seu vizinho? Às vezes ele nem sabe que você ora por ele. Quantas vezes você dobrou seu joelho e disse, Deus, salva o meu vizinho da direita e da esquerda? Às vezes você não tem força de orar nem por você mesmo. Sabe por quê? Porque nós não estamos dando lugar para o Espírito trabalhar. O Espírito Santo, ele vai moldar o teu coração sim, quando você der lugar. O discípulo, ele não fica esperando o pastor ir visitá-lo. Ele é aquele que visita. Ele sabe que tem um irmão sofrendo, ele liga para o pastor e fala, pastor, eu vou lá na casa do irmão que está necessitado. Posso ir lá? Vai com Deus. Não tem esse negócio de ciúme dentro de ministério não, irmão. Quanto mais gente na igreja atendendo os outros, melhor. Por exemplo, quem tem aconselhado muito esses adolescentes aqui, ainda mais do que eu, tem sido as irmãs. Tem sido a Neia, tem sido Roberta, a pastora Miriam, Beatriz, Tuane, com suas deficiências também, sim, mas elas têm tentado ajudar, têm dado o seu melhor, ajudando. Então o discípulo, ele vai ajudar, ele vai multiplicar, mas o seguidor não. O discípulo é disponível, não fica arrumando desculpa para não fazer a obra. O discípulo é aquele que fala, pastor, tem alguma coisa na igreja sábado? Precisa de mim? Estou lá. Quer que a gente vá lá para lavar as cadeiras, limpar? Estou lá. Fazer o lanche, pegar as crianças. Quando eu estava vindo agora, saí correndo de casa, cheguei uns 10 minutos antes aqui para me ajoelhar e orar. Estava lá a irmã Roberta sozinha na viela com um monte de criança. Isso aqui não precisa ninguém mandar, não precisa. Isso aqui é óbvio. Roberta, precisa ir buscar as crianças ali na comunidade? Eu vou com você, vamos lá. Irmão, igreja tem que estar em movimento, tem que estar em ação. Isso que eu estou falando para você, não considere que é uma repreensão, algo duro demais que eu estou falando, não. Eu estou falando para nós como igreja acordar e fazer a nossa parte como cristão. O discípulo, sempre ele está disponível, a qualquer hora da noite, qualquer hora do dia. Ele só não vai mesmo quando ele realmente não pode. E aí outro exemplo que nós temos aqui é a parábola do bom samaritano. Eu não vou nem ler essa parábola que a gente já conhece. Essa parábola exemplifica justamente isso. Pessoas religiosas que dizem que amam a Deus, mas elas não querem compromisso. Ali passou um sacerdote quando aquele homem estava caído. Ali passou um levita e deu a volta. E aqueles homens eram os bambambam da sociedade religiosa da época. O escriba é aquele que escrevia as escrituras, o sacerdote é aquele que ensinava, mas aqueles homens não quiseram se comprometer. Mas aquele samaritano que veio passando ali se compadeceu. Pegou aquele homem, jogou óleo nas suas feridas, levou para a estalagem, deu dinheiro para o estalajadeiro e disse, se precisar de mim, mais dinheiro para cuidar desse homem, pode mandar buscar. Discípulo se compromete. Seguidor apenas passa de largo, ele não quer se envolver. Glória a Deus. E aí, amado, eu preparei um videozinho pequeno que fala de tudo isso que eu falei para vocês, né? Eu estava vendo essa mensagem, eu falei, eu vou já entrar na internet e ver se tem alguma coisa. Tem uma infinidade de vídeos que fala sobre isso. E eu peguei um videozinho pequeno, acho que de 1 minuto e meio ou 2, e eu preparei para a gente ver algumas diferenças aqui do discípulo e do discípulo e apenas daquele que é apenas seguidor. A reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar.
Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Jesus, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes. E mais do que isto, ele multiplicou discípulos. A princípio eram 12. A esses 12, logo se juntaram 70, 120, 500, 3.000. E mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize, faça discípulos, e eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor. O discípulo ajuda o pastor. O membro espera uma visita. O discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu. O discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez. É assim que ele quer que façamos. Glória a Deus, amado. Então, quantos aqui, amados, querem ser instrumentos na mão de Deus? Porque eu quero ser esse instrumento para me multiplicar, para ver pessoas chegando aqui sendo saradas, pessoas chegando neste lugar de um jeito cabisbaixo e saindo alegre, dando risada. Às vezes, amado, você fala assim: pastor, para que é que eu preciso estudar as Escrituras se eu não consigo memorizá-la? Mas o estudar as Escrituras, mesmo que você não consiga reter a palavra em si, cada vez que você lê a palavra, ela vai te limpando, ela vai te purificando, ela vai colocando em você a vontade que Deus tem, o que Deus tem vontade de fazer, Ele vai usar a minha vida e a tua. Porque Deus é Espírito, mas Ele usa homens, pessoas frágeis, vasos de barro, como eu e você. Para quê? Para que a excelência do conhecimento seja dele. Nós somos vasos frágeis, mas a excelência do conhecimento é do Senhor. Então, amado, continuando aqui, nós fomos chamados para gerar novos discípulos, como a gente viu. E aí eu pergunto a você, quantas pessoas você tem ganhado para Cristo? Desde que você se converteu até aqui. Quantas pessoas você tem convidado, tem orado, tem jejuado pela vida dela? Nós, como igreja, temos que se preocupar com isso. Nós não fomos chamados para ficar esse grupinho de pessoas aqui e dizendo: não tem importância não. Igreja pequena é bom que todo mundo se conhece. Quando você diz que a igreja quer continuar, que a igreja sendo pequena, em outras palavras, você está dizendo que você não ama vidas. Igreja tem que crescer, tem que se multiplicar, sim. E crescimento da igreja em número também significa uma igreja saudável, porque uma igreja que nunca cresce é suspeita também. Por que essa igreja nunca cresce? O que é que tem de errado? Eu sei que leva tempo para o crescimento acontecer, mas o crescimento saudável, isso faz parte do reino de Deus. Porque Jesus não multiplicou só pães e peixes, Ele multiplicou pessoas. E cada um de nós somos um multiplicador. Suas últimas palavras na cruz, quais foram? Ide e fazei discípulos de todas as nações. Fazer discípulos de todas as etnias. Nações vem dessa raiz etnos, que significa etnias, povos diferentes. Jesus veio para todos. Jesus veio para todos, amados, sem exceção. Então, voltando lá para o nosso texto de Lucas 9, para a gente finalizar, apenas uma explanação breve desse texto. Aconteceu que, indo eles pelo caminho, chegou um homem e disse: Senhor, vou te seguir para onde quer que o Senhor vá. E aí Jesus deu uma resposta bem dura, né? Foi bem áspero. Jesus falou: as raposas têm suas covas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: será que você quer ir para onde eu vou?
Eu estou indo para Jerusalém, eu estou caminhando para a morte. O meu caminho passa primeiro pela morte, para depois ter vida. Será que você quer esse caminho? E aí muita gente desiste, muita gente desanima. Lá em João capítulo 6, quando nós cantamos aqui, Jesus multiplicou os pães, o povo estava animado, Jesus falou, eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão não terá fome, quem beber desse sangue não terá mais sede. E aí os discípulos, as pessoas que estavam lá, depois que estavam com a pança cheia, falou assim, duro é esse discurso. Quem é que quer ficar ouvindo esse discurso aqui? Vamos embora. E muita gente, foi vazando, como diz aí no popular, foi saindo fora, foi deixando Jesus de lado. E aí Jesus olha para os seus discípulos e fala assim, e vocês, querem também ir embora? E aí Pedro, sempre, como sempre é o mais falador, se adiantou e disse, Senhor, para onde nós iremos se só o Senhor que tem palavra de vida eterna? Como nós cantamos aqui. É tão bonito cantar com alegria, pular, chorar quando a gente está cantando aqui, mas na prática, seguir Jesus é seguir um caminho de morte. É renunciar à tua vontade, àquele pecado que você esconde lá no fundo da alma e você não deixa ele por nada, você gosta dele. É esse pecado que o Senhor quer que você renuncie. O Senhor está dizendo, irmão, me dá o seu Isaac. Me dá o seu Isaac. O Senhor está dizendo isso. Qual é o seu Isaac? É aquilo que para você é o que você considera mais precioso. Jesus está te pedindo aquilo que você acha mais precioso. Tem gente que, para ele, o dinheiro é tão importante que ele prioriza o dinheiro. Tem gente que prioriza os filhos, a esposa, o esposo. Tem gente que se o filho disser, pai, hoje eu não quero ir para a igreja, então vamos ficar em casa, ele não quer ir não. Hoje eu não vou. A esposa diz, hoje eu não vou para a igreja. O marido fala, vamos ficar em casa todo mundo. Irmão, Jesus, ele não quer que você ame mais sua família do que a ele. Quando ele fala, quem não deixar pai, mãe, filho por amor a mim, é nesse sentido que ele está dizendo. Se você amar mais a seu esposo, sua esposa, seu filho, mais do que a Cristo, não é digno dele. Você não se torna digno de Jesus. E aí ele deu essa chamada nesse discípulo. O discípulo não respondeu, ficou quieto. Aqui você não vê a resposta dele. Só que Jesus já parou o diálogo com ele, se vira para o outro e diz, você, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa aos mortos o enterrar seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. O que é que Jesus está dizendo? Que aquele homem estava com um pai morto em casa dentro de um caixão? Não, porque se aquele homem tivesse com um pai morto, ele não estava atrás de Jesus ali. Ele não estava à beira do caminho. Esse texto é alusivo. O judeu, ele considera viver com o pai, até enterrar o pai, ele considera que isso é uma honra para ele e que isso lhe traz prêmios, traz galardões, tanto nessa vida quanto na outra. Então, em outras palavras, ele estava dizendo assim, Senhor, deixa eu ficar um pouco mais com minha família, deixa eu cuidar mais do meu pai. Quando meu pai for mais velho, aí eu sigo o Senhor. Isso aqui era uma desculpa mascarada. Isso aqui é uma desculpa mascarada. Por isso que Jesus falou, deixa aos mortos enterrar os seus mortos. O que é que você entende com isso? Jesus está dizendo, está cheio de vidas mortas, pessoas que não querem compromisso comigo nesse mundo. Então deixa para essas pessoas enterrar os seus cadáveres. Eu estou te chamando para me seguir. Eu estou chamando você para ser meu discípulo. Eu tenho outro propósito com você. Deixa os que já estão mortos, que não querem nada comigo, enterrar seus defuntos. É isso que o Senhor está falando. E aí, um terceiro, disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. E Jesus disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás está pronto, apto, pronto para o reino de Deus. Jesus, ele estava simplesmente dizendo o quê? Jesus estava dizendo para esse rapaz, deixa de dar desculpa, rapaz.
esse deixa eu ir primeiro em casa dar um tchau para minha mãe e para o meu pai, não é nesse sentido que ele queria. Ele queria ir para casa, perguntar para os pais dele se ele poderia seguir Jesus. Porque o judeu da época, ele é tão obediente, o pai e a mãe, que até para seguir Jesus ele tinha que ir lá. Pai, deixa eu seguir. É claro que tem muitos pais, ainda mais o judeu, não iria deixar. Jesus, já sabendo desse fato, Jesus falou, não, eu quero que você venha agora. Aonde você está, né? Aonde você está, eu quero que você venha. E aí, muitos de nós fazemos também, irmãos, a mesma coisa. Vivemos dando desculpa. A gente vive, né, pensando sempre como eu vou falar quando eu for convidado para ir para a igreja, que desculpa é que eu vou dar? Ah, não, eu não vou porque hoje tem isso para fazer. Tem gente que fala, quando... É porque hoje, sabe, hoje eu estou numa luta aí para ganhar dinheiro, então hoje eu estou com 2 empregos. Mas quando o negócio melhorar, que eu tiver só com um, aí eu vou. Tem gente que fala assim, hoje está meio difícil porque eu moro só, mas quando eu casar eu vou. Tem gente que fala, pastor, eu sou novo demais, eu quero aproveitar a minha vida. E quando eu for mais velho, aí eu vou. Irmão, me desculpe, mas o Senhor não quer o pior, não. O Senhor não quer quando você estiver já caindo das pernas para ir servir a Ele, não. O Senhor quer você agora, na força da tua juventude, com a tua ousadia, sabe, para confrontar. Eu gostei do que Tiago falou essa semana, que a professora dele veio dizer para ele, né, com as conversas lá, falando de Bíblia, querendo explicar que a hora que faltou no tempo, que isso não tinha nada a ver. Tiago pegou e falou assim, tem tudo a ver. Essa hora que está faltando no tempo aqui, está escrito lá no livro de Josué. Está escrito, está na Bíblia. Ela falou, não, isso não tem nada a ver. Tiago, sabendo dessa informação, ele foi ousado. Deus quer pessoas ousadas. Para dizer para o seu professor, não, senhor, olha, me desculpe, eu não quero brigar com você, mas o que eu aprendi é que Cristo é o Salvador. O que eu aprendi é que a terra foi criada assim. Tudo foi criado. Que Deus é o Criador de todas as coisas. Não tem nada a ver com explosão, com Big Bang, com a ameba que se transformou em gente, com o macaco que se evoluiu e deixou de ser cabeça pequena, agora é cabeça grande. Isso não tem nada a ver. Tem que ter ousadia. E isso, você só vai conseguir ter essa ousadia se você for um discípulo verdadeiro. Igreja do Senhor, que nesta noite nós possamos pedir, Deus, meu coração está gelado, mas aquece meu coração. Aquece o meu coração para eu não ser mais um seguidor, para eu aprender a me envolver. Porque, irmão, vou falar uma coisa para você, Deus não chama pessoas desocupadas para trabalhar na obra. E aí outro dia eu conversando isso lá em casa com Moisés, aí Moisés fez uma observação tão simples, eu falei, nossa, olha que é isso mesmo. Sabe por que Deus não chama desocupado para trabalhar na obra dele? Por quê? Porque o desocupado, ele não tem coragem de trabalhar nem para ele, quanto mais trabalhar para o reino. E aquele cara que é esforçado, que é ocupado, que a vida dele não tem espaço para nada, Deus falou, vem trabalhar no meu reino. Aí aquele cara que é dedicado na sua vida, ele também é mais dedicado ainda na obra do Senhor. Você já viu quando um japonês, ele se converte, como é diferente do brasileiro? O japonês é uma das nações que mais trabalha. O japonês, para ele, não tem negócio de preguiça, não. O japonês, o negócio dele é ganhar dinheiro, é trabalhar. E quando ele se converte, haja dedicação na obra. Quando eu era cobrador ali na saúde, eu achava lindo um japonês, um senhor, andava devagarinho assim, entregando os folhetinhos, ó. Muita gente virava a cara, ele não estava nem aí, todo dia entregando um folhetinho lá. Irmãos, seja discípulo do Senhor, não seja mais um seguidor. Se até aqui você foi um seguidor, o Espírito Santo do Senhor está te chamando nessa noite, seja discípulo. Seja um multiplicador. Seja um multiplicador. Leve a palavra de Deus adiante. Porque nós temos homens e mulheres espalhados pela face da terra que estão pagando um preço. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem no nosso grupo lá do presbitério da Rocha, do Carrão, das igrejas Rocha Eterna,
O pastor que está lá na Índia, aquele mesmo que nós contribuímos para comprar umas bombas de água, lembra? Que eles foram proibidos de beber água na Índia porque eles são seguidores de Cristo. E aí ele pediu ajuda nossa aqui no Brasil e nós nos reunimos, né? E inclusive nós aqui do Bristo mandamos um dinheiro também para comprar essas bombas e eles mandaram agradecer que as bombas de água foram instaladas lá na Índia e eles estavam bebendo água. E hoje foi outro recado, pastores da Rocha Eterna, ore pelos nossos missionários aqui na Índia, porque começou a perseguição de novo. E um dos missionários, levantando a camisa, tinha os vergões do espancamento que eles estão sofrendo lá. Pessoas de garra, discípulo que não negocia o evangelho. Eles vão para a cova, mas eles não negam a Cristo. O Coliseu Romano é uma obra de arte que nós temos hoje. É uma das 7 maravilhas, se eu não estou enganado. Se não é, já foi. Mas aquele lugar ali é símbolo de morte. Quando eu olho para ali, ao mesmo tempo que me dá tristeza, eu sinto orgulho que pessoas morreram ali e não negaram a Cristo. Ali o cristão, quando entrava naquela arena, eles diziam assim, César é o Senhor. Diga que César é o Senhor. E eles falavam, não, Cristo é Curios. Cristo é o Senhor. Ou eles morriam pela mão de um gladiador, ou então, se eles não renunciassem, fera neles, e eles eram comidos pelos leões. Mas eles não negociaram o evangelho.